Espero, sim. Então, enquanto ele fica assim vermelhinho aqui, é que está gravando. Passa aqui do lado esquerdo, não precisa ficar ali. Aí depois ele salva num canto, você tem que... Apanhei um pouco para descobrir como é que fazia para baixar, para o meu disco rígido, depois. Então, tudo feito. Então, vamos lá, matéria. Dúvidas, senhores? A gente está no tópico 8, né? Não, não é aqui que eu quero, não. Notas. Tópico 8, se não me falha a memória. Ah, e já tem um gabarito para a lista 8 também no website. Isso aqui eu gosto de botar com 220 o tamanho. O zoom. Sim, nós estávamos discutindo isso aqui. Agora não me lembro até onde nós tínhamos ido, desculpe. Sim, chega aqui. Professor, Oi, fala. boa tarde. Eu tenho anotações aqui até o início da variação na oferta de moeda. Depois eu não tenho mais nenhuma anotação. A gente não discutiu tudo isso aqui, não. Isso aqui nós tínhamos falado, agora eu lembrei. Então, vamos começar aqui. Falar de variações na oferta de moeda. Isso é ilustrado pela figura 3 na página 448. E, como eu falei, mais uma vez a explicação do livro-texto não está completa. Explicação alternativa abaixo. Então vamos lá. Vamos tentar ver por que eu entendo que a explicação do livro-texto não está completa. Vamos fazer tudo que o livro fez. E ver aonde eu acho que o autor esqueceu de um pedacinho da discussão. Então, o que nós queremos... Perdão, que página é essa? Isso é a página 3. Então, vamos lá. A gente vai discutir o que acontece quando há uma expansão da oferta de moeda. Então, isso aqui, o que eu vou desenhar seria mais ou menos a figura 3 da página 448. Eu faço menção à página correta nas notas de aula? Sim. Então a gente tem do lado esquerdo um gráfico, onde aqui a gente tem quantidade de moeda, aqui nós temos a taxa de juros, vamos ter uma oferta de moeda 1, uma certa quantidade de moeda que eu vou chamar de M1, e tínhamos aqui uma certa demanda por moeda D. E vamos botar do lado direito o gráfico para a curva de demanda agregada. Y, P e a curva demanda agregada aqui. Vou chamar de DA1, tá? Aí temos, assumindo que o nível de preço está num dado patamar P barra, com esse nível de preços aqui e com aquela oferta de moeda 1, as pessoas demandariam o produto Y. Aí, por algum motivo, a gente vai discutir qual é, o Banco Central expande a oferta de moeda. Então a oferta de moeda se desloca dessa forma. Só tem uma coisa incompleta, desculpe. Aqui vamos marcar usar esse ponto A para denotar o equilíbrio inicial no mercado monetário, A1. E associada a ele estava a taxa de juros R1. Aí com a expansão da oferta de moeda, o equilíbrio passa para este ponto A2.
aqui moeda M2, o equilíbrio então é A2, a gente projeta isso aqui horizontalmente até o eixo, achamos a taxa R2, tá? Então a história, o argumento é essa redução na taxa de juros faz com que o investimento aumente. Então tem uma demanda maior. Então, se o nível de preço ficar no patamar P barra, as pessoas demandarão uma quantidade maior, um Y maior, por exemplo, Y2. Então a gente projeta esse Y2 para cá. Então a nova curva de demanda agregada passa por esse ponto. O argumento vale para esse P que está marcado aqui, valeria para um P aqui, para um P aqui. Então você pensa, vale para qualquer P que eu tivesse assumido que era o valor inicial do nível de preço. Então a conclusão é que a curva de demanda agregada se desloca dessa forma aqui. Tá? E aí o livro para aqui. No meu modo de ver, o argumento dele está incompleto, que agora a gente tem um Y maior. E com esse Y maior, a demanda por moeda deveria ser maior também. Então vou botar em vermelho que o meu entendimento do livro não colocou. Seria uma curva aqui que eu vou chamar de D2. Então a curva de demanda por moeda antiga eu vou chamar de D1. Vou botar um 1 ali. E aí o equilíbrio seria nesse ponto que eu vou chamar... deixa eu voltar para o vermelho, desculpe. Seria aqui. Então tentar chamar esse ponto aqui de A3. Não, eu quero vermelho. Ficou preto. A3. Ao qual estaria associado uma taxa de juros que eu vou chamar de R3. Que ainda é menor do que R1, tá? Então ainda tem o crescimento da demanda e devido a uma queda na taxa de juros. O nosso problema seria, nós teríamos um problema se essa variação que você detectou aqui no Y fosse grande o suficiente para jogar a curva de demanda por moeda para cá. E aí você concluiria que a taxa de juros aumentaria, né? Comparativamente à taxa de juros inicial R1. Então eu digo que isso não pode acontecer, o meu argumento está ali nas notas de aula. Então só para não ver dúvida, isso que eu refazer aqui. Isso que está em verde, ou seja, a curva de demanda por moeda se deslocar dessa curva azul até aqui, essa curva verde, de forma que na interseção da nova demanda por moeda com a oferta de moeda 2, agora eu também esqueci de botar o 2 aqui, deve ser S2 aqui, ó. De forma que a taxa de juros no novo equilíbrio fosse superior à taxa R1, maior que a taxa R1, eu digo que isso não pode acontecer. Então vamos ver o que eu digo nas notas de aula. Mais uma vez a explicação do livro texto está completa. Explicação alternativa abaixo. Mantidas constantes PY, aumento em MS leva a uma queda em R. Logo, para o... Aqui é só onde eu botei. Mantido constante PY. Mantido constante P, né? Porque logo em seguida eu digo que o Y vai variar. Mantido constante P. Ou seja, estou dizendo aqui, mantido constante P. Tá? Não, quero botar aqui. Mantido constante P, um aumento em MS, na oferta de moeda, quantidade de moeda que está disponível. Então talvez deve ser colocado aqui, para deixar claro. O S aqui. E um Szinho aqui. Aumento da oferta de moeda leva uma queda em R. Logo, para o mesmo P haverá um crescimento em Y. Até aqui o nosso argumento é idêntico ao do livro texto. Aí o que vem depois é que eu digo que o livro texto ignorou. Então o crescimento em Y desloca a curva MD para a direita. Será que a taxa de juros não pode voltar ao patamar inicial R1 ou mesmo ficar mais elevado? Ou seja, uma situação com chegar a esse ponto aqui chegar a situação de como uma situação no qual a demanda por moeda está aqui em cima, e aí você tem uma taxa de juros de equilíbrio superior a R1, ou até mesmo um pouco, não fosse tão alto, a taxa de juros seria igual? Não.
supõe que a taxa de juros retorne para R1. Temos então ΔY positivo e ΔI igual a zero. Isso não é possível, porque a gente tem o ΔY justamente, a gente argumenta que o Y cresce justamente porque o investimento cresceu. Então, se você diz que o investimento não cresceu, o Y não cresce. Então, isso não poderia ter acontecido. Com mais razão ainda, você chegar a ter uma taxa de juros maior que R1, você teria ΔY positivo e ΔI negativo. Então, o Y deveria decrescer ao invés de aumentar. Haveria uma contradição. Tá? Então, a conclusão de toda essa discussão é que a lógica interna desse arcabouço de demanda agregada e demanda mercado monetário é tal que um deslocamento no Y aqui não pode ser forte o suficiente, o momento do Y aqui pode ser forte o suficiente para jogar a curva de demanda da moeda lá para cima. Não. Vai colocar numa posição como essa que a gente viu aqui, essa vermelha, de forma que a taxa de juros no novo equilíbrio seja inferior ao R1. Tá? Perguntas? Então, a nossa conclusão. O que a gente teve aqui nesse exercício? Nesse exercício, a gente teve uma expansão da oferta de moeda. A curva DA foi para a direita. Mesma análise, se a gente tivesse ou fizesse o PRO, o que aconteceria? Seria a mesma lógica. Uma contração, ou seja, a oferta de moeda indo para a esquerda. Você teria a curva de demanda agregada indo para a esquerda também. Então, voltando aqui para as notas de aula, já na próxima página, conclusão. Expansão da oferta de moeda, curva DA para a direita. Contração, ou seja, redução da oferta de moeda, curva DA na direção oposta, para a esquerda. Perguntas? Não? Então vamos continuar avançando. O papel das metas das taxas de juros na política do Fed. Segundo o livro-texto, a política monetária pode ser descrita tanto em termos de oferta de moeda quanto de taxa de juros. Eu coloquei entre aspas, se encontra essa afirmativa lá no livro. Então, o ponto central é que o ponto fundamental aqui dessa discussão é que o Banco Central não pode definir simultaneamente R e M. Tá? Aí eu ilustro isso com a figura 8.2, mas ó, vamos discutir isso aqui, mas a ideia é simples. Por exemplo, suponha que tem uma empresa operando, é monopolista, ela é a única empresa num dado setor. Aí temos aqui a quantidade, preço e a curva de demanda por moeda. Apesar de ser monopolista, essa firma pode escolher o preço ou a quantidade. Ela não vai, provavelmente não vai conseguir escolher os dois, menos por uma coincidência muito grande. O que você quer dizer, Alexandre? Suponha que a firma fixe o preço nesse patamar aqui, vou chamar de P1. Dada a demanda pelo produto, ela vai vender a quantidade Q1, ok? Alternativamente, a firma pode... quero vender mais, então ela escolhe a quantidade que eu vou chamar de Q2. Aí, dada a demanda por moeda, ela precisará cobrar... Demanda por moeda não, demanda pelo bem, o preço P2, tá? Observe que não é possível para a empresa operar nesse ponto aqui. Vou botar aqui as coordenadas para ficar bem claro. Ponto de coordenadas Q2, P1. Ou seja, cobrar o preço P1 e vender a quantidade de Q2. Ela não vai conseguir. Porque se ela cobrar P1, ela vende Q1. E para vender Q2, ela tem que cobrar P2, que é menor do que P1. Aquele ponto que está ali, o ponto de coordenadas Q2, P1, não tem como, porque não é consistente com a demanda dos consumidores. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Bom, para demanda de moeda, a gente tem a mesma situação. Aí eu digo para ilustrar com a figura 8.2, só que, como eu já tinha detectado, né, então peço desculpas por isso, é que às vezes esse arcabouço demanda e oferta moeda é representado de mais de uma forma. Às vezes você coloca no eixo horizontal quantidade real, às vezes você coloca a quantidade nominal. Então isso é a figura 8.2 com algumas correções. Figura 8.2 da nota de aula com algumas correções que eu vou tentar colocá-las em vermelho. Tá?
Então aqui vamos botar a taxa real de juros, para ficar consistente com o livro. Aqui é M maiúsculo, que é a quantidade de moeda, não M minúsculo, que coloquei nas notas de aula. Tá? Então o que eu estou botando em vermelho é o que botei utilizando o outro arcabouço no qual alguns autores trabalham. Peço desculpas por isso. Então essa é a demanda por moeda. Então o ponto aqui é o seguinte: o Banco Central ele pode fixar a oferta de moeda nesse patamar aqui, M1. Vou chamar aqui de M1S. Escolher essa quantidade para oferta de moeda. Consequentemente, aceitar que a taxa de juros seja R1. Tá? É difícil fazer linha reta aqui. Não sei porque é mais difícil que o quadro verdadeiro do mundo pré-pandemia, o ensino pré-pandemia. O Banco Central também pode escolher, essa taxa de juros é muito alta, eu não gosto dela. Tudo bem, Banco Central. Escolha outra taxa de juros aí de seu prazer, se você acha mais atrativa. Por exemplo, o R2 para azul. Pô, tá difícil isso. Azul. Tá aí a taxa de juros que o Banco Central queria, azul. Azul não, R2. E aqui seria um MS2. Agora também tem uma coisa aqui que não ficou muito legal. Isso que era para ser pontilhado, ficou uma linha cheia, né? Desculpe por isso, senhores. Ok? O que não é possível para o glorioso Banco Central, por exemplo, é operar, por exemplo, nesse ponto aqui, com a taxa de juros R2, com a essa quantidade de moeda, ou nesse outro ponto aqui, com a taxa de juros R1 com esta quantidade de moeda aqui. Então, colocando de outra forma, dada a demanda por moeda, se o Banco Central escolher a taxa de juros, a quantidade de moeda é determinada pelo comportamento dos agentes que demandam moeda. Ou, se o Banco Central preferir olhar para a quantidade de moeda, a taxa de juros vai ser determinada pela curva de moeda. Ou seja, o Banco Central escolheu essa taxa de juros, a quantidade de moeda tem que ser essa aqui. O Banco Central escolheu essa quantidade de moeda aqui, essa aqui, a taxa de juros vai ter que ser o R2, tá? Perguntas? Professor, fala. Nas notas de aulas, na figura 8.2, tem a quantidade de moeda dividido por P. Pode tirar o P ali de baixo, por isso que eu botei em vermelho. Tá? Ah, tá. Que inclusive só no eixo aparece, está escrito ali Mzinho, não tá? Mzinho quer dizer é o M sobre P. Alguns autores, alguns livros têm até mais comum colocar M sobre P. Eu fiz o que era mais comum, peço desculpas, tá? Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Mais perguntas, senhores? Bom, então vamos ver o que está escrito. Voltar aqui para o que está escrito aqui nas notas de aula quando eu fiz a chamada para a figura 8.2. Então tem basicamente a discussão do gráfico, fixar a oferta de moeda em M1 equivalente a ficar a taxa de juros em R1, fixar a oferta em M2 equivalente a ficar a taxa de juros em R2. Logo, aumentar a taxa de juros é equivalente a contrair a oferta de moeda. Porque, veja bem, quando você aumenta, pode ser, estou aumentando a taxa de juros indo nessa direção, ou seja, estaria caminhando nesse sentido aqui, eu teria que reduzir a oferta de moeda. Por outro lado, aumentar a oferta de moeda, você caminha ao longo da curva de demanda dessa forma, você está reduzindo a taxa de juros. Tá? Perguntas? Agora, vamos falar de como a política fiscal influencia a demanda agregada. O que é política fiscal? Estamos falando de gerenciamento ou gestão dos gastos públicos e dos impostos.
essencialmente gerenciamento de G e T. Lembra, G são os gastos correntes do governo. Tá? T são os tributos líquidos menos as chamadas transferências. O que é uma transferência? Vamos lá, quando o governo compra, por exemplo, um papel para impressora, isso faz parte do G. Governo federal, governo municipal, governo no sentido amplo, federal, estadual, municipal, executivo, legislativo, judiciário, compra papel para usar para impressão, numa repartição pública qualquer, isso faz parte do G. Salário de servidor público é G. Mas aposentadoria não é. Então, um servidor público, o sujeito estava trabalhando agora até o fim de janeiro. Aí se aposentou no dia 1º de fevereiro, já estava ativo no dia 31, dia 1º ele está aposentado. Até o dia 31 que se pagava para ele, fazia parte do G, porque ele estava prestando serviço, trabalhando para o governo. No dia 1º é aposentadoria e transferência. Transferências são pagamentos que o governo recebe sem a contrapartida de um serviço ou um bem. Cai na categoria de transferência, seguro-desemprego, Bolsa Família e aposentadorias. Tá? Bom, você poderia também, os autores falarem só do G, que são os gastos correntes, colocar o investimento do governo. Basicamente, o governo quer expandir os seus gastos, então ao invés de comprar mais papel para impressora, por exemplo, ele resolve fazer um programa de investimento público. Novas rodovias, tá certo? Mas a gente vai fazer como livro texto, vamos focar no G e no T, tá? Perguntas? Até aqui. Então vamos falar de alterações nas compras do governo. Lembrem que o PIB é dado por essa expressão aqui. Logo, um acréscimo no G, pelo menos num primeiro momento, tende a elevar o Y, né? Então, se você puxou esse camarada para cima, ao menos num primeiro momento, o Y deveria crescer. Mas não é tão simples assim. Por quê? Pode acontecer do governo aumentar isso aqui em 100 e o C cair, por exemplo, 200, como consequência daquela elevação em 100 no G. A princípio, a gente não pode descartar essa possibilidade. Então, realmente, a direção do efeito e a magnitude não está clara. A gente vai ter que discutir um pouco mais o que acontece quando o governo aumenta o G sobre o Y. Tá? Bom, até o exercício seria bem simples, num certo sentido assim. Se você pudesse garantir que variando o G, isso fica constante, isso fica constante, isso fica constante, você concluiria que o ΔY seria igual ao ΔG, mas não é isso que acontece. Na verdade, a gente vai ver que tem algumas coisas, tem um efeito chamado multiplicador, que tende a fazer com que o ΔY seja maior que o ΔG, e tem um outro, que é o deslocamento, que tende a fazer que o ΔY seja menor que o ΔG. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Tá. Então, estou olhando aqui para este bullet item. Suponha que tal acréscimo ocorra, mais especificamente, suponha que há um ΔG de 20 unidades. Pergunta, qual será o valor de ΔY? Resposta apressada e provavelmente incorreta, 20. ΔY igual a 20. O efeito multiplicador, que eu tinha acabado de falar, tende a fazer com que ΔY seja maior que 20. O efeito deslocamento tende a fazer com que ΔY seja menor, que faltou evidentemente a palavra seja, né? Do que 20. Então nós vamos discutir esses dois efeitos ao longo das próximas páginas. Então vamos falar primeiro do efeito multiplicador. Suponha que o governo americano efetuou compras adicionais no valor de 20 unidades da Boeing, fabricante de aeronaves. Né? E eu nem sei se a Boeing também tem produção para fins militares, imagino que sim, mas não tenho certeza. Mas vamos supor que o governo comprou 20 efetuou compras adicionais junto à Boeing. Em um primeiro momento, a demanda agregada cresce exatamente por 20 unidades, o valor das compras adicionais do governo. Porém,
para atender essa demanda adicional, ou seja, para incrementar, aumentar a sua produção. Aqui essa palavra incrementar ficou estranha, né? Deveria ser só aumentar ou expandir, né? Botei incrementar, né? Às vezes o sentido de incrementar parece ser muito claro. Realmente é aumentar, expandir. A Boeing precisará efetuar compras adicionais. Ela vai precisar agora de, por exemplo, talvez mais horas de trabalho, mais material, mais matéria-prima, mais metal, por exemplo, chapas de aço, sei lá o que. Precisará efetuar compras adicionais, empregar mais trabalhadores ou contratar horas extras. Logo, haverá um segundo incremento, possivelmente inferior a 20, né? Não necessariamente a Boeing tem que contratar 20. E mais do que 20. Excluir essa possibilidade, que possivelmente seria ruim para a Boeing, né? Para vender 20 unidades adicionais, vai gastar 30, então talvez ela não tivesse interesse nisso. Então vamos assumir que ela vai gastar menos do que 20. Tá? Bom, aí na hora que a Boeing expande os seus gastos para atender as encomendas adicionais do governo, acontece o seguinte: os fornecedores da Boeing estarão numa situação similar à que a Boeing estava. Eles também terão que expandir os seus gastos. E também os empregados da Boeing agora têm um pouco mais de dinheiro, podem gastar um pouco mais. Tá? Então, por sua vez, o empregado vai ter uma renda maior. Então agora você tem um terceiro incremento, provavelmente inferior ao segundo, que a Boeing então recebeu encomendas de 20, incrementou as suas compras, digamos, por 18. Agora esse incremento de 18 gera uma nova rodada de incremento de 17, 16, alguma coisa assim. Tá? Esse processo continua indefinidamente. Hoje a gente vai simplificar, a gente vai assumir que tem uma progressão geométrica infinita na prática. Tá? Perguntas até aqui? Bom, então vamos lá. A gente vai tirar uma fórmula para o multiplicador das despesas. E aí entra aqui um conceito: propensão marginal a consumir. Corresponde à fração da renda adicional que uma família consome ao invés de poupar. E, conforme eu deixo claro aqui, a propensão marginal a consumir é derivada do consumo com relação à renda. Que diabo aí você está falando, Alexandre? Vamos colocar aqui para ilustrar. Suponha que o consumo seja algo desse tipo aqui: A mais, onde A e B são constantes positivas, tá? Aí coloca a renda líquida de impostos, tá? E aqui seria o PIB. Deveria também tirar a renda líquida enviada ao exterior, então dizer Y menos T menos renda líquida enviada ao exterior. Vamos supor que é como o livro faz, que a renda líquida enviada ao exterior é zero. Mas algumas outras coisas. Por exemplo, riqueza, expectativas, alguma. Sei lá. Vem depois, não nos interessa, na verdade. Se você derivar esse C com respeito ao Y, o que você obtém? Então esse B, né, para essa expressão simples que eu coloquei aqui, nesse exemplo simples, o B é a propensão marginal a consumir. Ok? Então vamos lá. Produto marginal. Vocês ouviram falar disso no curso de micro. É o quanto a produção da firma cresce quando ela contrata um trabalhador a mais ou uma hora de trabalho a mais. Custo marginal. Acréscimo no custo de produção da firma quando ela produz uma unidade a mais do bem que ela está produzindo, do bem que ela produz. Que é essa PMGC, propensão marginal a consumir. É o acréscimo no consumo induzido pela elevação de uma unidade na renda. E matematicamente, na prática, isso é igual à derivada do C com respeito ao Y. Perguntas? Então vamos ver o que acontece depois que a gente fala da propensão. A gente começa a falar da propensão marginal a consumir. Já estamos na página 5. Oi, alguém ia falar alguma coisa? E como é que a gente acha o DC e o DY? Aqui a gente não vai ter que achar.
A gente simplesmente vai assumir que ele tem algumas propriedades, tá? Ok? Mas se por exemplo, você dar uma expressão, aí você já sai derivada, acha, por exemplo, eu escrevi assim, ó, C igual a 500 mais 0,7 y menos t, e pergunta qual é a proporção marginal a consumir, você deveria lembrar a derivada então é o 0,7, tá legal? A gente vai fazer a seguinte hipótese aqui. Essa aqui. Vamos assumir que a propensão marginal a consumir está entre 0 e 1. Vamos estar também, o livro, acho que se não falha a memória, não explicita aí, estou assumindo que a propensão marginal a consumir é constante. Ou seja, não depende da renda. Simplifica a análise, todo livro-texto faz isso. Livro-texto introdutório como esse do Menkel, tá? Ah, mas é constante? Não, não é verdade que é constante não, só para não entender. Por exemplo, esquece economia. Quando você estuda isso aqui, y igual a 5 mais 10x, a derivada dy dx é igual a 10, não é? Derivada é constante igual a 10, tá claro? Mas se eu tivesse colocado outra função aqui, tivesse colocado desse jeito aqui, ó, com um quadrado, vou botar em vermelho agora. Aí, a derivada seria 10 vezes x, né? Não, 10 não, 20, perdão. Que vergonha. 20x, não é? Ou seja, aí à medida que o x varia, a derivada varia. Tá legal? A derivada é constante para função linear, né? Então, como a propensão marginal a consumir a derivada, ela só vai ser constante para uma função que depende linearmente da renda. Tá? A gente vai assumir que a propensão marginal a consumir é constante, como o livro faz. E vamos adicionalmente assumir que ela está entre 0 e 1. Vamos discutir essas hipóteses. Essa hipótese aqui na versão 2. Quando eu escrevo isso aqui, ó, escrever isto aqui é a maneira abreviada de descrever duas desigualdades. Que a propensão marginal a consumir é positiva e a segunda menor do que 1. Então, a primeira, senhores, é o seguinte: aumentando a renda, as pessoas vão consumir um pouco mais. Ah, mas há bens, professores, são bens inferiores. Eu estou isso no curso de micro. Por exemplo, bem normal, um bem que quando a renda aumenta, o consumidor passa a consumir mais daquele bem. Bem inferior, que a renda aumenta, o consumidor passa a consumir menos desses bens. Vocês chegaram a ouvir falar disso no curso de micro? Chegaram a ter essa discussão? Sim, sim. Tá, assim, nem todos os bens são normais. Mas veja bem, aqui nós estamos falando do consumo como um todo. Não estamos falando do consumo de ônibus, passar de ônibus ou de táxi. Então, por exemplo, meu salário era muito baixo, eu só ia a pé para o trabalho. Aí quando aumentou um pouco, eu passei a ir de ônibus. Aí depois o salário aumentou muito, mas ainda mais eu parei de ir de ônibus e passei de táxi. Mas assim, isso pode fazer sentido você estar olhando para um ou dois bens. Mas se for pensar para conjunto de bens da economia, não faz sentido o gasto total de consumo, porque as pessoas, aumentando a renda, elas passam a consumir menos. Podem consumir menos da batata, da cebola, mas passam a consumir mais picanha. Picanha aí, o ex-presidente Lula está falando em picanha. As pessoas passam a consumir menos frango, mas passam em compensação a consumir mais picanha. Pronto. Então, pensa, o gasto total de consumo ele tende a crescer quando a renda cresce. Por isso que a gente assume que o PMGC é positivo. Propensão marginal a consumir é positiva. Então, isso que é propensão marginal a consumir positivo quer dizer o seguinte: aumentando a renda, as pessoas consomem ao todo mais. Pode ser que um ou outro menos consumam menos, mas os gastos de consumo tendem a crescer. E dizer que ela é menor que 1. Menor que 1 quer dizer o seguinte: nem todo o meu incremento na renda eu consumo. Uma parte desse incremento vai virar poupança.
pode acontecer que para algumas pessoas elas estão numa situação tão difícil. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não queria fazer, bati em algum lugar. Vou ver aqui se eu consigo tirar. Que aumentando a renda, tudo que elas ganham de renda, elas consomem mais. Tá? A pessoa que estava com. Gente com a renda, salário muito baixo, muito pobre, não poupava nada, aumenta a renda, continua sem poupar nada. Passa assim, tudo que ganha adicional, antes não estava comendo carne, agora passa a comer carne, por exemplo. Mas, vamos pensar, para a sociedade como um todo, pode ser que por exemplo, pensar no Brasil, aumentou a renda de todo mundo, todas as famílias agora têm uma renda maior. Talvez aquelas famílias muito pobres utilizem toda a renda adicional para consumo. Mas vão ter algumas famílias mais abonadas, então uma parcela, uma fração da sociedade, uma fração das famílias que parte da renda adicional elas vão poupar. Tá? Então a hipótese 2, a desigualdade 2, ela é a nossa formalização matemática para a nossa hipótese de que nem toda a sociedade não irá consumir toda a renda adicional. Parte da renda adicional a sociedade deseja poupar. Perguntas? Ok. Então vamos voltar aqui para as notas de aula. Então é o que eu falei, a gente quer tirar uma fórmula para o multiplicador. Aí, então a gente temos as nossas hipóteses, a gente pode utilizar a propensão marginal a consumir para obter uma fórmula para o multiplicador de despesas. Esse desenvolvimento matemático que aqui aparece, eu vou colocar no quadro. Porém, eu vou só para escrever um pouco menos e um pouco mais rápido, eu vou mudar um pouquinho de nada da notação. O que você vai fazer, Alexandre? Vamos lá. Primeiro, deixa eu dar um print screen aqui para colocar essa expressão matemática no quadro. Então, o nosso objetivo é discutir esse desenvolvimento matemático. Para escrever um pouco menos, senhores, eu vou chamar de... Inclusive, na lista de exercício eu faço isso. Vou chamar de... mas aqui um pequeno... eu tenho várias limitações, como os senhores já perceberam, né? Quando eu estou escrevendo. Uma delas é que diferenciar o meu C minúsculo do C maiúsculo é difícil, tá? Então eu não quero ficar escrevendo PMGC, então aqui eu vou usar a letra, o X minúsculo, tá legal? Vai ser o nosso PMGC, tá? Para escrever um pouco menos, só para não ficar mais fácil escrever X do que escrever PMGC. Então supõe que está havendo um incremento nos gastos do governo. No primeiro de ΔG, então tem esse incremento ΔG, tá? Porém, na hora que esse ΔG aumenta, o PIB cresce por ΔG, tem uma renda adicional na sociedade justamente de ΔG. E aí as pessoas consomem então X vezes ΔG, tá? Porque, lembra, o X é a proporção marginal a consumir. Então eles vão pegar aqueles delta, que parcela desse ΔG vai virar consumo, ou seja, mais demanda, X vezes ΔG. Então, esse primeiro incremento no PIB gerou um incremento adicional dessa magnitude aqui. Ora, mas o mesmo raciocínio estabelece que você vai ter esse incremento aqui, que eu estou colocando entre parênteses, vai gerar um novo incremento que é esse. Vai ser o próprio incremento vezes X, mais uma vez. Mas, obviamente, aí que isso continua, a lógica, você botar aqui na linha de baixo, vai ser ΔY igual a ΔG mais X ΔG,
mais x, que ficou parecendo um G, ficou parecendo um 6, né? Desculpa. X ao quadrado delta G. Tá? Então, mas obviamente, pela mesma lógica, teria aqui um termo x ao cubo delta G. Tá? Então, deixa eu tentar associar isso aqui ao desenvolvimento que a gente tem nas notas de aula. Botar um pontinho via. Então, isso aqui, essa linha aqui, corresponde a esta linha aqui. Ok? E lembrando, o que essa seta aqui é o que chama implica. Então, ou, se o que está antes da seta é verdade, o que vem depois da seta é verdade. É isso. Então, o que eu posso pegar agora? Essa linha, última linha azul, colocar o delta G em evidência. Ok? Então, isso, essa linha aqui com um pontinho vermelho. Você vê, ficou preto. Corresponde a essa linha aqui. Aí, você pode então escrever aqui. Delta Y é igual a delta G vezes isso aqui é x elevado a 0, tá? E aqui é x elevado a 1. Então, na verdade, que multiplica o somatório n indo de 0 a infinito de x elevado a n. Ou, para que também preferir olhar para isso, o fato é que a gente tem a soma dos termos de uma PG infinita. E isso é importante. Lembra que o x, a produção marginal consumida, está entre 0 e 1. Então a soma dos termos da PG infinita da PG infinita está bem definida. Que PG infinita, para você fazer a soma dos termos, a razão tem que, em valor absoluto, estar em ser menor do que 1. Ser menor do que 1. Ora, e como é que é a soma dos termos da PG? Mais de uma maneira de colocar, tá? Alguém pode procurar depois no livro de matemática, não sei se no livro de cálculo tem, mas não é difícil achar. Até na Wikipedia você vai achar sem mais problema. Só é o seguinte: 1 mais Q ao quadrado, mais Q ao cubo, blá 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 blá. É igual, aqui ficou um ponto a mais. É igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, a conclusão. Então, isso implica que o delta Y é igual ao delta G vezes esse somatório. Esse somatório é 1 sobre 1 menos X. Ou seja, aqui é o X está desempenhando o papel que o Q desempenharia nesta fórmula aqui. E aí, se vocês olharem com cuidado, esta linha aqui, um pontinho cinza, corresponde a esta linha aqui. Tá? Então, nós temos aqui uma fórmula para o multiplicador. Delta Y é igual a delta G vezes 1 sobre 1 menos PMGC. Tá? Perguntas? Tá? Aí eu digo, logo o multiplicador das despesas é esse termo aqui. Nas notas de aula. O multiplicador de despesa é 1 sobre 1 menos PMGC, 1 menos PMGC elevado a menos 1. Né? O raciocínio acima assume que P e R permanecem constantes. P, preços.
e taxa de juros, tá legal? Porque justamente são variações em preços e na taxa de juros que vão gerar o tal efeito de deslocamento que a gente vai falar depois. Então a ideia é de que um aumento nos gastos públicos do governo vai gerar um acréscimo em Y, dado por esta fórmula aqui, pressupõe que o P e o R permanecem constantes, tá legal? Segundo ponto, a fórmula vale para ΔG positivo, também vale para ΔG negativo. Ou seja, uma redução no G tem um efeito multiplicador no sentido que uma redução de 10 unidades no G possivelmente pode levar uma queda do PIB maior do que 10 unidades. Então o multiplicador funciona para cima e para baixo, para expandir o PIB e para reduzir o PIB. Perguntas? Aí eu digo, ver figura 4 na página 452. Tá? Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá tranquilo, professor. Obrigado. Então a gente vai atacar a gloriosa a tal figura 4. Na página 452. Desculpe, gente, só fazer uma coisa aqui. Se eu abrir e fechar esse programa, às vezes, tem uma diferençazinha, não sei. Acho que está melhor. Às vezes quando você abre, às vezes ele não tem uma pequena diferença, você fecha e abre e consegue escrever melhor. Então essa figura 4, na página 452, essencialmente é isso aqui. Mais uma vez, o livro escreve que quantidade produzida. Eu vou colocar Y, o livro escreve nível de preço, vou colocar P. Tá? O impressionante deixa eu perguntar uma coisa para vocês, como estudantes. Vocês preferem ver que coloque P ou ver escrito ali nível de preço? O que vocês acham melhor? Não tem diferença? Eu particularmente acho que P é melhor. P de pato, né? A letra só. É. Eu também, mas assim, não tem, o pessoal faz isso para vender. Ah, mas por que você está dizendo, Alexandre? Porque quanto menos matemático tiver, mais fácil é vender, né? Então os caras fazem, às vezes, um esforço imenso para tirar a matemática dos livros de economia, né? Mas às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não sei, assim, não era melhor se me colocar PY também, até forçar um pouco a pessoa que não gosta de matemática a ver também, porque a pessoa precisa disso como estudante, às vezes também profissionalmente, né? Mas, realmente é um fato. Bom, eu certamente prefiro assim, dando aula, e também quando eu era estudante, né? Ficar vendo aquela coisa grande, assim, um gráfico com uma expressão imensa aqui, nível de preços, quantidade produzida, estranho, não estou acostumado. Bom, então a gente tem uma curva, vamos lá, temos uma curva de demanda agregada, que eu vou chamar de curva de demanda agregada 1. Aí o livro não marcou, eu vou colocar aqui um certo patamar para o nível de preços. Não vou colocar não. Só que eu estou vendo, tem algo aqui que não está bom. Não, cancelar, bateu no lugar errado. Não, esse aqui eu vou manter. O que não está bom, Alexandre? Isso aqui, eu vou, por exemplo, você quer mais espaço para a direita. Então tínhamos aqui uma curva de demanda agregada, vou chamar de DA1. Aí a gente vai haver um ΔG positivo. Esse ΔG dá vou
chamar, um evento que eu vou chamar de A, ele gera esse deslocamento inicial aqui. Na demanda agregada. Você fazer linha reta, quanto mais paralela. Tá? E aí, conforme o livro menciona, se você projetar isso aqui para baixo, isso aqui seria uma distância de... Se eu mensurar essa distância, esse segmento aqui, ó, de 20 unidades. Então houve o ΔG, até, perdão, deixar claro, ΔG igual a 20. Ficou parecendo 6 o meu delta, né? Deixa de ser preguiçoso, Alexandre, apaga, ao invés de rabiscar. Realmente não é uma boa ideia. É porque isso vai para o YouTube, né? É aqui. Pronto. Agora eu posso voltar a usar a caneta. Confesso, senhores, que eu não vejo a hora de voltar para o ensino presencial, que até hoje eu me enrolo com esse software. Tá? Então, esse incremento, marcado ali no gráfico por aça, deslocamento com aquela distância horizontal de 20, é justamente decorrente do ΔG. Aí o livro chama a atenção, que então ele chamou essa curva de DA2, que vai ter uma nova rodada de incrementos. E essa distância aqui, esse deslocamento aqui, B, é devido ao efeito multiplicador. Tá? Então seria o incremento adicional que ocorre, deslocamento adicional que ocorre em consequência do efeito multiplicador. Perguntas? Não? Vamos continuar avançando. Temos ainda 37. Fala, alguém ia fazer uma pergunta. A distância B ali é quanto maior que a A, você disse? Não necessariamente é maior que a A. Podemos tentar. Já que eu marquei 20 aqui, você quer saber o quanto é aquela distância adicional ali à direita, né? Acho que dá pra gente fazer. Vamos pensar aqui o seguinte. Tentar marcar, então, em vermelho, rapidamente o total aqui. A distância total seria 20, que multiplica 1 sobre 1 menos o X, onde X aqui é minha abreviatura para PMGC, tá legal? E o B seria a diferença. Mas vamos fazer a conta aqui do que seria o B. Um rascunho aqui. Bom, agora que eu já acabei de desenhar, eu posso diminuir isso aqui um pouquinho para ganhar mais espaço no meu rascunho. Y. Então, tentar fazer aqui nesse canto aqui. Tentar calcular o que seria o correspondente à distância associada ao deslocamento marcado por B. Seria 20 sobre 1 menos X, menos 20, tá legal? A diferença. Que então é igual a 20, que multiplica 1 sobre 1 menos X, menos 1, que é igual a 20, que multiplica 1 menos X, menos 1 mais X, sobre 1 menos X, se eu não estiver confuso. 1 menos X, sim. Vai cancelar 1. Que tá errado. Tô confuso. Acho que é mais fácil eu apagar aqui com Ctrl Z.
Estava errado. O que eu tinha escrito ali é dar zero e não é zero. Isso aqui é igual a 20, que vai ser 1 menos 1, então sobre x que multiplica 1 menos x, tá legal? Então a distância B seria isso aqui, 20 vezes x sobre 1 menos x, ok? Só terminar de anotar esse desenvolvimento. Tá legal. Bom, então vocês anotam. Ok, nós vamos já entrar em outras aplicações do efeito multiplicador. Posso seguir? Por mim, pode. Então, senhores, a gente vai entrar, tem uma seção aqui nas notas de aula, outras aplicações do efeito multiplicador. Ele vale também para crescimentos exógenos, ou seja, determinados fora do modelo, tá? Em C e L. O que eu estou querendo dizer? Que basicamente eu aumentei, houve um aumento no G, isso gerou um aumento na renda, que gera um aumento no consumo. Esse aumento no consumo é endógeno, determinado pelo. Está acontecendo ali dentro, está sendo explicado pelo próprio modelo. Porque uma das variáveis que você determina no modelo é a renda. Aí a renda aumenta, o consumo aumenta. Exógeno é externo ao modelo. Então suponha que, por exemplo, o consumo aumentasse, mas não porque a renda aumentou. Vamos tentar deixar esse ponto claro. Suponha que a função consumo seja isso aqui, ó, algo bem simples. 400 mais 0,7 y menos t. Está aumentando o y ser crença. Mas suponha que alguma coisa aconteça e a função consumo passe a ser dado por essa expressão aqui. Ou seja, tem esse intercepto aqui, ele aumenta. Não é porque não é porque a renda aumentou. O impacto da renda sobre o consumo se dá por esse canal aqui, ó, que eu não mexi com ele. Então você pode dizer, por exemplo, os consumidores ficaram mais otimistas sobre a trajetória futura da economia e estão consumindo mais, tá? Mas como isso? Vou dar um exemplo simples. Suponha que tem alguém que tem uma aposentadoria, um servidor público, que está preocupado se o governo vai ser capaz de honrar a sua aposentadoria, pagar uma boa aposentadoria para ele. E aí acha, minha aposentadoria vai ser muito pequenininha, não vai ser um bom salário, não vai ser uma coisa muito gorda, então tem que poupar muito dinheiro. Aí a situação da economia muda, a economia começa a crescer, a arrecadação do governo aumenta muito, talvez aquele consumidor possa agora, aquele agente possa poupar menos, o servidor público, não, a situação melhorou, não estou mais... Talvez agora acho que aquela aposentadoria que eu estava preocupado de ser muito magrinha, talvez não seja tão magra. Então não preciso me preocupar tanto em poupar, posso gastar um pouco mais. É uma coisa que você pode então pensar, tem empresários, então preocupados, meu negócio não está indo muito bem, ou talvez tenha uma recessão daqui a 6 meses. E aí o empresário, a pessoa física, né? Começa a ficar preocupado e começa a fazer uma poupança pessoal dele. Não continua tocando a empresa dele da mesma forma como sempre, mas na vida pessoal dele ele começa a poupar. Aí a situação muda, a situação melhorou, agora ele fica mais otimista, eu posso consumir mais. Então, o que eu estou falando, nesse exemplo, eu mexeria nesse termo, como eu fiz aqui. Então isso é uma variação exógena no consumo, tá? Bom, enquanto a variação porque o governo aumentou o G, o Y muda, e o Y mexe aqui, impacta o C, seria uma variação endógena. Então o efeito multiplicador, ele funciona não só para os gastos do governo, ele funciona também para variações exógenas no C, no investimento. Então, de repente, a taxa de juros não mudou, mas os empresários ficaram mais otimistas sobre a trajetória futura da economia, passaram a investir mais. Vai ter um efeito multiplicador sobre isso. Exportações líquidas também, tá? Então eu dou aqui alguns exemplos.
Expansão da economia norte-americana faz com que as exportações do Brasil para os Estados Unidos cresçam. O EL cresce, isso vai gerar um efeito multiplicador. Uma incerteza sobre a trajetória futura da economia reduz o investimento. Ah, quem é que vai ser o presidente? Não sei, isso não está... Sei lá o que esse presidente vai fazer. A política econômica talvez seja muito ruim com o próximo presidente. Pode ficar pior, a situação pior do que a atual. Então isso reduz o investimento. Aí também tem um efeito multiplicador sobre isso. Tá? Perguntas? Então, nós falamos do efeito multiplicador, que lembra? Quando a gente começou a discussão, a gente está no efeito multiplicador, a gente falou, olha, dado um acréscimo em G, qual é o impacto disso sobre Y? O efeito multiplicador tende a fazer com que o efeito seja maior do que 20. O efeito de deslocamento atua na direção contrária. Então, vamos tentar entender o que é o efeito de deslocamento agora. Um aumento exógeno em um dos componentes da demanda agregada, ou seja, do G ou do I, vai lá, faz com que a taxa de juros cresça. Logo, ocorre uma queda no investimento privado. Tal queda decorre do efeito de deslocamento. Ou seja, a gente atribui isso ao que nós chamamos isso, talvez fosse melhor, tal queda é denominada de efeito de deslocamento. É a tradução para português da expressão em inglês crowding out. Crowding out seria encher, expulsar. Então, tinha um pessoal numa sala, chegou uma galera nova, entrou na sala fazendo bagunça, aí o pessoal expulsou, encheu demais, aí o pessoal que estava lá chegou crowd out. Tá? Então a ideia por trás desse fenômeno é que o crescimento dos gastos públicos leva a um deslocamento / queda dos gastos privados. Por que, Alexandre? Tem duas maneiras de a gente pensar nisso. Por exemplo, o governo aumentou os seus gastos. Conforme a gente tinha discutido num tópico anterior, no mercado de fundos disponíveis para empréstimos, falando de um modelo que eu coloquei V, que eu coloquei a taxa real de juros, que eu tinha colocado investimento em poupança, certo? Vou dar chapéu. Então, se os senhores lembrarem, uma expansão dos gastos do governo reduzia a poupança do governo, deslocava a conta de poupança dessa forma, e a gente teria então uma nova taxa de juros de equilíbrio. E essa elevação na taxa de juros puxa o investimento privado para baixo. Então é um caminho para você ter o chamado efeito de deslocamento. Esse aqui é o mercado. Tem um outro ainda mais palpável, que está mais próximo do que a gente... mais próximo dada a estrutura do curso, que é a matéria, a ordem que nós estamos discutindo dos tópicos, que é também pensar no mercado monetário. Pensa o seguinte: MS, oferta de moeda, demanda por moeda, taxa de juros. O governo aumenta o seu gasto. Isso puxa via efeito, inclusive via efeito multiplicador, o Y para cima. Essa elevação no Y desloca a curva de demanda por moeda para a direita. E aí, consequentemente, nós temos
uma elevação na taxa de juros. De novo, delta R positivo, isso puxa o investimento para baixo. Tá? Então, a ideia, a expansão do gasto público tende a puxar o investimento, os gastos, expulsar os gastos privados. Tá? Não necessariamente é 1 para 1. Então o governo aumenta os seus gastos em 20, o gasto privado cai em 20. Não estou dizendo que é isso, mas tem o chamado efeito de deslocamento. Tá? Perguntas até aqui. E se for pensar, não é tão surpreendente, não precisa estudar economia. Por exemplo, suponha que o governo saísse expandindo o sistema SUS, expandisse aberto o SUS, mas como é que a gente chama isso aqui? No Rio de Janeiro, tem um posto de saúde e tem agora uma tal de clínica da família, né, que foi criada aí quando o Marcelo Crivella era prefeito. Até hoje eu não entendi qual é a diferença de uma clínica da família para um posto de saúde, mas tem, vou usar a expressão posto de saúde. Suponha que a gente tivesse uma expansão da rede pública de saúde, mais postos de saúde, mais hospitais públicos, e assim vai. Mais o governo contrata médico. Qual seria o impacto, deveria ser o impacto disso sobre o gasto com plano de saúde privado? O que vocês acham? Não tem opinião? Professor, você pode repetir a pergunta de novo, por favor? Vamos lá, suponha que o governo fizesse um mega programa de expansão do SUS, do sistema de saúde público, né? Então a gente tivesse mais hospitais públicos, o governo contrata médicos, aí tivesse mais posto de saúde para atendimento, né? Gratuito. Qual deveria ser o impacto disso sobre o consumo de planos de saúde privados, seguro-saúde? Ia diminuir, né? Diminuir. Aqui, eu perguntei, algum aluno foi lá e respondeu. Então, basicamente, o que iria acontecer exatamente é o governo passa a prover um serviço gratuito, a demanda pelo mesmo serviço pago diminui, tá? Ok? Não é nada muito complicado, tá? Então, assim, se você melhorar consideravelmente o transporte público, possivelmente as pessoas passam a usar menos automóvel, assim vai. Tá? Então, a ideia é que, por canais diversos, a expansão do gasto público pode levar a redução do gasto privado. Um canal que a gente discutiu foi esse via taxa de juros. O outro que eu coloquei, substituição no consumo. O governo expandiu o gasto com saúde pública, possivelmente as pessoas, se realmente houver uma melhora no sistema de saúde pública, as pessoas passam a comprar menos plano de há uma redução na demanda por planos privados de seguro-saúde, né? Bom, então voltando aqui para as notas de aula, a ideia é que o crescimento do gasto público leva a um deslocamento / queda dos gastos privados. Um dos canais é o da taxa de juros, há outros possíveis. Um deles, como eu falei, substituição dos gastos. No caso do exemplo que eu dei com seguro saúde pública, saúde privada. Aí a gente vai discutir a figura 5, na página 455. Que de certa forma, deixa eu ver quanto tempo ainda dá tempo de fazer. Dá. É uma extensão do que a gente discutiu aqui. Ou seja, a figura 5 na página 5 é a discussão mais detalhada disso aqui. Então, já que eu mencionei nas notas de aula, vamos fazer. Então vamos lá. Figura 5. Página 455. N, R, Y, P. Então tem uma certa quantidade de moeda que o autor vai assumir que não vai mudar.
Isso vai ser a oferta de moeda, essa reta vertical. Temos aqui a nossa quantidade, a demanda por moeda inicial. Taxa de juros no patamar inicial, ponto aqui de A1. Então nós tínhamos aqui a nossa demanda agregada. DA1. Aí o autor diz o seguinte, mas, por exemplo, o efeito, isso é, a gente está falando de uma expansão dos gastos do governo, mais uma vez, ele está assumindo que é um ΔG de 20 unidades, tá? E aqui ele até desconsidera o efeito multiplicador, mas vou fazer do jeito que o autor fez, um gráfico, mas você poderia levar em conta o efeito multiplicador também. Tá? Simplesmente, então ele diz, olha, tem a expansão dos gastos, tem esse impacto aqui sobre a curva de demanda agregada, e o argumento do autor então é o seguinte, essa distância aqui vertical, se você olhar, corresponde a 20 unidades. Então ele está ignorando, por aqui nesse gráfico está discutindo o efeito multiplicador, está ignorando o efeito multiplicador. Aí, o que ele mais, então, a ideia é o seguinte, assumindo que o nível de preço estivesse aqui nesse patamar aqui, eu vou chamar de P barra, a gente teria um produto Y1, outro produto Y2, após a expansão dos gastos do governo, mantendo o nível de preços fixo. Ora, esse aumento do Y, conforme até eu já tinha mencionado antes, que o autor tinha ignorado, ele agora diz, o autor diz, esse aumento do Y desloca a curva de demanda por moeda dessa forma. Isso gera, então, uma queda, uma elevação na taxa de juros, que vai fazer com que o investimento caia. Então, isso traz a curva de demanda agregada para cá. Faz com que ela retroceda um pouco. Então, a expansão dos gastos gera esse movimento aqui. Por sua vez, isso aqui seria devido ao ΔI. E o ΔI é decorrente do acréscimo na taxa de juros que a gente identificou no outro gráfico. Tá ok? Perguntas? O que eu digo no outro gráfico aqui, à esquerda, né? Perguntas? Não? Então, o que eu escrevi aqui na minha discussão da figura 5, na final de aula? P está fixo, o crescimento em Y decorrente ΔG faz com que a demanda por moeda se desloque para a direita. Tá. É só o que eu enfatizo aqui, olha, o efeito multiplicador valerá para esse ΔI. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, você calcula, então, por exemplo, depois, se você quiser, você vai lá e calcula o multiplicador, ao invés de calcular o multiplicador para, levando em conta esse primeiro movimento aqui, você leva só em conta esse primeiro movimento aqui. Tá? E conforme mencionado anteriormente, o multiplicador é igual a 1 menos PMGC elevado a menos 1 para P e R fixos. Na hora que você admite que o P e o R variam, começa a entrar o tal efeito de deslocamento. Aí alguém vai perguntar por que com o P variando, por exemplo, o P aumentar, elevação em P também puxa a demanda por moeda para a direita. Então, se você perdisse que admite só uma elevação no P, por um motivo qualquer, teria uma nova rodada de aumento na taxa de juros. Um novo incremento na taxa de juros e mais um impacto sobre o investimento. Tá? Perguntas? Então vamos ver o que vai acontecer na próxima sessão. Nós vamos falar de alterações nos impostos. Quando o governo reduz os impostos, agora que eu vi, desculpe, alguém colocou boa tarde no chat, eu
Às vezes eu perco o teto. Boa tarde para todos, eu não falei, perdão. Tem bastante tempo no começo da aula, né? Realmente. Perdão. Alteração nos impostos. Quando o governo reduz os impostos, ocorre uma elevação na renda disponível das famílias. Ou seja, fixado, pensa, o PIB e PNB estão dados, o governo passa, reduz o imposto, as pessoas agora têm uma expressão que é renda disponível. Tá? Tem mais renda à disposição das pessoas. Então ocorre uma expansão da demanda agregada. Ou seja, um corte na tributação em T deveria ter efeitos similares aos de uma elevação em G. De acordo com alguns autores, o multiplicador de uma queda em T é igual a 1 PMGC sobre 1 menos PMGC. O que é isso? Você está querendo dizer, Alexandre? Vamos lá. Por simplicidade, mais uma vez, assume que o Y é igual a A mais B, que multiplica Y menos T, mais algumas coisas. Então, para efeito de impacto do consumo, aumentar o Y ou reduzir o T é a mesma coisa, né? Que é o YT, um aumento de imunidade no Y é igual a uma, para o impacto sobre essa diferença aqui é equivalente a uma queda de imunidade em T. Tá legal? Só que observa o seguinte. Quando, vamos lembrar aqui o seguinte, Y é igual a C eu vou considerar o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um ΔG, como o livro fez. Caso A, um ΔG de 20 unidades. A gente de cara tem um ΔY de 20, né? Quando a gente obteve a fórmula do multiplicador, a gente fez essa conta aqui. 20 mais onde X era a propensão marginal a consumir. No caso aqui, chamei de B, né? Vou continuar usando a letra X que eu tinha usado antes para propensão marginal a consumir. Tá? Você começa, o primeiro impacto é esse impacto de 20 unidades aqui, tá legal? Agora supõe que a velha, então, não, não quero aumentar os gastos, eu quero reduzir os impostos. O que vai acontecer então? Vamos supor que uma queda dos impostos é a mesma magnitude. Aí alguém começa aqui colocando 20. Não. O primeiro impacto não é 20. Que veja bem, no item A, aumentou o G em 20 unidades, de cara tem um impacto de 20 unidades sobre a demanda. Agora, quando você reduz os impostos em 20 unidades, o primeiro impacto não é de 20 unidades. Vai ser 20 vezes B ou X, tá? Porque as pessoas agora têm mais 20 de renda, e o que elas gastam? Ou seja, o que isso vai impactar a demanda? 20 vezes X. Então, o primeiro impacto é esse aqui. Aí depois vem esse outro aqui, 20x ao quadrado, mais 20x ao cubo. E aí, se você, basicamente, você colocando um x em evidência, aí você tem 20 mais 20 vezes x, mais 20x ao quadrado. Então, observa o seguinte. Vou marcar em vermelho. Isso que eu estou circulando aqui em vermelho é igual ao que eu estou marcando aqui em vermelho. Então, o multiplicador pode interpretar assim. O multiplicador do A, e desculpe, tem uma atenção, hein? Esse aqui era uma redução nos tributos, então eu deveria colocar ΔT igual a menos 20, tá legal? Faltou um menos ali.
o multiplicador de uma redução na tributação é igual ao lembra, o multiplicador dos gastos do governo vem daqui, é o multiplicador dos gastos do governo vezes X. Então não é exatamente igual. Tá? Consequentemente, por isso que eu falei aqui, se eu olhar para as notas de aula, alguns autores dizem que o multiplicador de uma queda em T é dado por essa expressão aqui. Permito continuar aqui à esquerda. Estou dizendo o seguinte: o multiplicador do ΔG, ou seja, ΔY é igual a sobre 1 menos x ΔG, e o delta, isso por causa do multiplicador de variação no G. Para uma variação no T é 1 sobre 1 menos x, lembra como aqui era redução, eu tive que trocar o sinal, coloca aqui menos T, menos ΔT, desculpe. Porém, só que seria igual, né? Só que não é exatamente igual, conforme a nossa discussão anterior. Então a gente tem que fazer uma pequena correção aqui. Apaga o 1. E x. Tá? Então, conforme a gente discutiu, a diferença vem que quando decorre do fato, quando o governo gasta mais, já tem de 20 unidades, você já tem de cara o impacto de 20 aqui no começo do processo, sobre a demanda agregada. Enquanto o governo reduz o tributo em 20, ou seja, a renda disponível para as pessoas aumentou em 20 unidades, o que elas vão consumir a mais é a propensão marginal a consumir, no caso x, vezes 20. Então não começa com 20, começa com 20 vezes x. Tá? Perguntas? Bom, vamos ver o que está escrito aqui nas notas de aula. Está chegando próximo do momento que a gente vai fechar aqui. Aí eu digo, logo, o multiplicador do orçamento equilibrado seria igual a 1. O que é isso? Vou discutir abaixo. Assumam que ocorram mudanças simultâneas em G e T. Tá legal? O impacto total sobre o produto, esse aqui então é o impacto via mudança, decorrente de mudança no G. Esse aqui é o impacto decorrente de mudanças no T. Perguntas? Aí eu digo, suponha que o ΔG é igual ao ΔT, ou seja, se o G cresceu, o T cresceu. Por isso que eu falo orçamento equilibrado. O governo passou a gastar mais sem que isso modificasse o seu orçamento. Então, ele está gastando 20 unidades a mais, ele aumenta os tributos em 20. Se ele reduzir os tributos em 10 unidades, ele vai reduzir o G em 10 unidades. Então, a gente usa essa igualdade aqui, joga ela aqui dentro. Tá? Aí o que você vai ter? Isto aqui não muda e aparece exatamente aqui. Tá? O T, o ΔT, você faz igual a ΔG. Então você simplesmente apaga o ΔT que estava escrito aqui e escreve ΔG. Então você obtém a mesma expressão que tinha antes, só que ao invés de ΔT aqui, você tem um ΔG. Aí você simplesmente pega esse ΔG, coloca em evidência. Aí quando você resolver essa diferença aqui, vai ser 1 menos PMGC sobre 1 menos PMGC, vai ser 1. Então ΔY vai ser igual a ΔG. Então, consequentemente, você tem que, dentro dessas hipóteses que está aqui, eu vou dizer que não necessariamente é verdade, que o chamado multiplicador do orçamento equilibrado é igual a 1. Aí algumas pessoas adoram isso. Quer dizer que o governo pode sair gastando mais. Ele gasta 100 unidades a mais, tributa 100 unidades a mais, isso faz com que o PIB cresça 100 unidades. Ok?
problema é que o consumo privado não cresce nada, né? As outras variáveis não vão crescer. Tá? Porque as outras vão ter que ficar constantes. Tá? Então, nesse caso, o multiplicador seria igual a 1. Eu tinha falado do multiplicador ser igual a 1, desculpe. Aí tem um ponto importante que o livro menciona, é que, por exemplo, o governo, como é que o objetivo do governo seja aumentar a demanda agregada? Então ele deveria aumentar o G ou reduzir o T. Conforme alguns textos mencionam, o impacto em G, o impacto de uma mudança em G é menos incerto do que de uma mudança em T. Tá? Então, assim, aquela conta do multiplicador do orçamento equilibrado pressupõe que o impacto em T é bem conhecido. Então, às vezes é mais complicado entender o impacto, porque, veja bem, um aumento de G tem impacto direto sobre a demanda. Do T, pode acontecer das pessoas resolverem poupar tudo. Inclusive que tem uma diferença importante, que é a elevação temporária versus permanente dos impostos. Eu apresento aqui 2 exemplos, um deles é mencionado no livro, o 2. Então, 2 exemplos que aconteceram nos Estados Unidos, que o delta T, que não tiveram o efeito desejado. 1. Aumento temporário dos impostos na administração Lyndon Johnson, em 1968. Tá? Não teve muito impacto sobre o consumo, foi anunciado, estão aumentando o imposto só esse ano. O impacto sobre o consumo foi modesto. As pessoas simplesmente, esse aumento temporário, imposto que uma coisa é dizer, olha, o imposto de renda está aumentando para sempre, ou até o próximo Congresso mudar. Quer dizer, o imposto de renda está aumentando só esse ano. O impacto foi bem menor do que o governo esperava, o impacto sobre a demanda. Ele queria reduzir a demanda. E houve uma redução temporária na administração do Bush pai, em 1992, George H.W. Bush, que dera, vamos ver o que vai ser, expandir a demanda. Era uma redução temporária, o impacto foi modesto também. Tá? Então, o impacto de uma redução dos impostos depende muito se essa redução é temporária ou permanente. E, inclusive, o governo brasileiro fez várias reduções temporárias aqui no Brasil, particularmente no segundo mandato da presidente Dilma. Deveria deixar isso claro, segundo mandato da presidente Dilma, acho que já no primeiro mandato também. Eram reduções, até porque é o seguinte, desculpe, o segundo mandato da presidente Dilma foi muito curto, foi no primeiro mandato da presidente Dilma, talvez já no final do segundo mandato do presidente Lula, e no primeiro mandato da presidente Dilma. Reduções temporárias, e basicamente, tem uma isenção fiscal aqui, uma isenção para isenção fiscal para folha salarial temporária, tem essa redução do IPI temporária, e tem outros setores, estão tirando o imposto sobre os automóveis. Isso é bom. Basicamente, o que isso gera, no meu modo de ver, principalmente, é um deslocamento da demanda. Porque, veja bem, quando o livro fala aqui esse delta T, implicitamente, o autor não menciona, mas é isso, é uma redução generalizada dos tributos na economia, uma redução da carga tributária global da economia. O que a gente tinha aqui no Brasil, também era redução para alguns setores, sem que o impacto sobre a carga tributária total fosse relativamente modesto. Então, o que você tinha na praia não era uma política de expansão da demanda agregada, você tinha, eu pensei mais uma política de deslocamento de demanda de vários setores da economia que não tiveram redução de impostos para os setores que tiveram redução. Vamos até pensar o seguinte: suponha que tem uma família pensando em comprar uma geladeira nova. Aí o governo anuncia uma redução de impostos sobre a geladeira, sobre a chamada linha branca. Então o que acontece? Aquela família que estava planejando uma aquisição de uma nova geladeira antecipa a aquisição, né? Em compensação deixa de fazer uma viagem, alguma coisa desse tipo, tá? Ok? Então, numa política que tinha aqui às vezes já teve aluno que perguntou, não, isso que o governo está fazendo agora é parecido com isso que está sendo escrito no meu modo de ver, não. Era algo distinto. Tá? Perguntas, senhores? Não? Então a gente vai parar aqui. Na próxima aula a gente retoma daqui, porque se não me falha a memória, o horário de encerrar é 16h30, não é isso?
Então eu vou